Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em Engenharia Civil, Daniel de Lima Araújo, com a mestre em Geotecnia e Construção Civil, Cristina de Fátima Matos Antunes. Estamos falando de um estudo sobre lajes alveolares protendidas, que são unidades pré-moldadas que ajudam a tornar a construção civil mais prática e sustentável, evitando também o desperdício de materiais. Vamos saber um pouco mais sobre a importância das lajes alveolares? Acompanhe mais uma etapa da reportagem. A laje alveolar, ela recebe esse nome devido aos alvéolos. O que são os alvéolos? São vazios que existem na própria laje, que se comparado a uma laje maciça, varia em torno de 30% a 40% da laje. Então, essa porcentagem de vazio, ela proporciona na laje uma economia no seu peso próprio, o que garante assim, uma maior otimização da sua capacidade resistente. O calculista faz as verificações e passa para a produção a existência ou não do preenchimento do alvéolo. Em alguns casos, onde a sobrecarga é bastante elevada, é necessário que nas extremidades ocorra o preenchimento de alguns alvéolos, devido ao cálculo de cisalhamento da laje. Então, o calculista ele passa a especificação e a gente da produção a gente faz esse preenchimento durante a própria concretagem da peça. Além de servir como piso pré-fabricado, a laje também pode desempenhar outras funções. As lajes alveolares, elas podem ser utilizadas não só como lajes de pisos, mas também como painéis de fechamento, seja em fachadas, pode ser utilizado também em contenções. Esses são os principais usos da laje. Uma das vantagens da laje alveolar protendida é a velocidade de produção, que acontece ao mesmo tempo em que a obra está sendo feita, o que diminui o tempo de espera da clientela. A laje alveolar, pode-se dizer que ela, na íntegra, é um pré-fabricado. Ou seja, o pré-fabricado, ele se difere do pré-moldado. O pré-fabricado, você necessita de um controle de qualidade maior, ou seja, é necessário que essa peça seja feita em instalações fabris e também seja necessário a utilização de máquinas, equipamentos. Tudo isso que eu falei difere do pré-moldado, que o pré-moldado ele pode ser feito muito no canteiro, mas com um controle de qualidade bem menor e também não é necessário utilizar equipamento também de ponta. O sentimento que a gente tem como profissional é de estar contribuindo para toda a sociedade da construção civil com uma tecnologia que é nova. No estado, só a gente realmente produz a laje alveolar com o equipamento próprio para esse fim. Tem algumas empresas que fazem só que de forma manual, mas é muito satisfatório. Ok, eu queria saber agora a respeito do custo-benefício dessa laje, né? Nós falamos ainda há pouco de desperdício. Então, como é que funciona essa relação custo-benefício dessa aplicação? Bem, Bruno, além do que foi citado pelo professor, as lajes conseguem vencer maiores vãos, elas reduzem o peso na estrutura de 30% a 40%, elas conseguem suportar elevadas sobrecargas e, em função dos alvéolos, elas têm um bom isolamento acústico, né, que permite que isso aconteça na obra. Existem outros benefícios, por exemplo, professor, que o telespectador agora em casa, que de repente está construindo e quer identificar o que é melhor para a sua obra, que a gente possa destacar também, para quem é leigo no assunto? Acho que sim, Bruno. Na verdade, como a Cristina falou, o fato dessa laje vencer grandes vãos, ela, por exemplo, é particularmente indicada para empreendimentos que têm muito elevadas sobrecargas, como, por exemplo, grandes hipermercados, estacionamentos, aonde você precisa, por exemplo, ter grandes espaços para vaga de estacionamento. Hoje, todo mundo que mora em prédio sabe a dificuldade que é você conseguir manobrar dentro do prédio com aquela série de pilares que você tem nas garagens, que come muita vaga de estacionamento. Então, o fato de você usar lajes, como a laje alveolar, que vence maiores vãos, permite, inclusive, uma ampliação dessa área disponível para vagas de garagem. Nós estamos em Goiás, que tem um clima que sofre variações contínuas, né? Seco em determinado período do ano, em outros calor constante. Ela atende bem essa variação climática? Atende, porque na verdade a gente não pode pensar que é o elemento laje, né? E sim o material aplicado, que é o concreto, o aço, o material que tem que resistir a essas elevadas temperaturas, né? E o clima seco ou a temperatura alta não é um fator só
do nosso estado, né? Só daqui de Goiás. Então, em várias outras regiões também a gente tem essa diferença climática e ela vai ter um comportamento do material em função do clima, né? O concreto vai resistir bem, independente de ele expandir no calor ou do contrário, né? Numa temperatura mais fria. Na verdade, o material é que tem que fazer esse trabalho, não o elemento em si só laje alveolar, né? Bem, posso complementar? Claro. Na verdade, se você pensar, não na nossa realidade, mas, por exemplo, você pensar em países de climas muito frios, a laje alveolar ela é bastante indicada, que, por exemplo, como ela tem os furos em volta dela, nessa associação transversal, esses furos muitas vezes são utilizados para refrigeração ou para aquecimento do ambiente. Então, ele é uma massa que, na verdade, quando você está muito frio do lado de fora, ele mantém o calor do lado de dentro e, com isso, aquela massa acaba servindo mesmo para fazer refrigeração de alguns ambientes. Então, em climas muito mais frios, eu diria até que ela é muito mais indicada do que o que a gente costuma usar na nossa região, que são as nossas lajes maciças. Essas lajes, do ponto de vista de conforto térmico, por exemplo, elas têm bastante deficiências. Bem, agora, a gente sempre pergunta isso para os pesquisadores que vêm aqui no nosso programa, em relação aos desafios. A gente sabe que a metodologia ela varia de acordo com cada situação, cada objeto de estudo. Então, eu queria saber de que maneira o estudo foi aplicado com essas metodologias, quais as dificuldades que a equipe enfrentou logo no início da pesquisa. Bom, de acordo com a gente escolheu, na verdade, uma metodologia baseada em ensaios de laboratório. A gente, quando pensa em termos de pesquisa, tem várias metodologias que a gente pode escolher. A gente escolheu a pesquisa laboratorial basicamente porque a gente tinha em Goiás a disponibilidade das lajes alveolares, que a empresa nos doou essas lajes para poder fazer os ensaios. Tínhamos também, graças ao apoio da FAPEG, a condição de fazer os ensaios. Entendemos que a melhor forma de entender o comportamento dessa laje seria exatamente com os ensaios em laboratório. Os problemas que geram disso aí, normalmente é porque quando você vai fazer uma peça, que são peças muito pesadas, a laje que a gente ensaiou tinha 4 metros de comprimento, pesando algo em torno de 300 quilos. Então são normalmente peças muito pesadas para serem manuseadas. Então você tem toda uma logística dentro do laboratório, ou nesse caso específico dessa pesquisa que foi feita dentro da fábrica, uma logística de transporte, montagem de equipamentos e pessoal que acaba dando bastante trabalho para poder fazer a execução dos ensaios. Bem, existe uma legislação recente a respeito desta laje. O que dizem, então, essas regras da ABNT? Então, da NBR 6118, a fórmula que a gente tem teórica para o cálculo é para lajes maciças, né, protendidas. Então, a gente não tinha, na época da pesquisa, pela NBR 6118, algo que contemplasse as lajes alveolares. No final já da pesquisa, a norma de lajes alveolares foi lançada e hoje a gente tem uma norma específica para o dimensionamento dessas peças, né? Que já cita a questão do preenchimento dos alvéolos, que também não era contemplado, né? E faz outras especificações a respeito. Bem, quais são os próximos passos, então, professor, da pesquisa? Ela está em andamento? O que pretende testar, descobrir ainda que venha alterar ou, de repente, somar para esses resultados? Os ensaios que nós fizemos foram basicamente ensaios preliminares, eles acabaram contribuindo até mesmo para a discussão da norma da BNT NBR 14861, que trata das lajes alveolares. Entretanto, ainda existem algumas lacunas nesse conhecimento, principalmente na forma, como a Cristina falou, das formas de preenchimento dos alvéolos. Hoje, o que está contemplado na norma é o que a gente fala de preenchimento dos alvéolos na própria pista de proteção, antes do que a gente fala de liberação de proteção da laje. É um processo que, ao meu ponto de vista, bastante trabalhoso ainda. Então, a gente está tentando fazer esse preenchimento após a laje ser retirada da pista de proteção, o que, no nosso ponto de vista, é uma maneira mais fácil e prática de fazer. Isso, entretanto, ainda não é abordado pela norma ainda. Então, não existe critério de cálculo numa situação como essa. Então, o nosso desafio agora é conseguir fazer mais ensaios, a ponto de balizar equações que possam validar a resistência da laje quando ela é feito o preenchimento posterior. Ok. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados vão responder mais perguntas, desta vez com a participação de um especialista. Continue com a gente, este é o programa Viver Ciência, não sai daí. Metodologia é um conjunto de regras que se estabelece e que se segue, a pessoa tem que seguir rigorosamente para que a outra pessoa que também vai tentar produzir o mesmo conhecimento possa, seguindo os mesmos passos, chegar ao mesmo conhecimento ou refutá-lo. Então, metodologia é um conjunto de regras, procedimentos
e definições que você tem que seguir se você pretende produzir um determinado conhecimento com base no rigor científico.